A multidão no salão de festas de Lisboa congelou quando Ana, com o vestido branco imaculado colado ao corpo pelo suor nervoso da noiva perfeita, apontou o dedo trêmulo para o homem de cabelos castanhos desgrenhados no canto da sala. Você acha que pode invadir meu noivado com essa aberração? Saia daqui, seu pervertido, antes que eu chame a polícia para arrastá-lo para fora como o lixo que é, gritou ela, a voz ecoando como um trovão em meio aos copos de champanhe tilintando. João, ao lado dela, empalideceu, os olhos fixos no estranho que agora baixava a cabeça, o rosto marcado por uma dor antiga que ninguém ali compreendia ainda, porque ninguém sabia que aquele homem, humilhado publicamente, era Miguel, o irmão de João que todos acreditavam morto há 7 anos em um acidente de carro nas curvas traiçoeiras da Serra da Arrábida. O salão, decorado com guirlandas de flores de laranjeira e luzes suaves penduradas como estrelas artificiais, parecia sufocar sob o peso do silêncio que se seguiu. Ana, com seus 28 anos de convicções rígidas moldadas pela família conservadora de Coimbra, sentia o coração martelar no peito, mas não de arrependimento, ainda não. Ela havia visto o homem mais cedo, sussurrando algo para um amigo de João, um gesto de mão que lhe pareceu afeminado demais, um olhar que cruzava o dela com uma intensidade que a desconcertava. Em sua mente, ele era o intruso perfeito, um gay assumido, daqueles que as tias sussurravam sobre nas missas dominicais, ameaçando a pureza do grande dia que ela sonhava desde menina. João, o noivo alto e de olhos verdes herdados do pai pescador do Algarve, apertou o braço dela, murmurando: Ana, o que você está fazendo? Mas sua voz saiu fraca, como se o ar tivesse sido sugado do salão. Miguel não reagiu com raiva. Em vez disso, ele ergueu o queixo devagar, os olhos castanhos, idênticos aos de João, encontrando os dela por um instante que pareceu eterno. Havia uma tristeza ali, profunda como o oceano Atlântico que batia nas falésias de Sagres, mas também uma faísca de desafio, de alguém que já havia sido quebrado e reconstruído tantas vezes. Desculpe se minha presença a incomoda, senhora, disse ele em voz baixa, o sotaque lisboeta suave contrastando com a tensão no ar. Eu só vim para ver meu irmão feliz. Nada mais. As palavras pairaram como fumaça de um incêndio distante, e foi então que João cambaleou para frente, o copo caindo de sua mão e se estilhaçando no piso de azulejos pintados à mão. Miguel. Meu Deus. Miguel, sussurrou ele, a voz quebrando como vidro fino. O salão explodiu em murmúrios, mas para Ana, o mundo encolheu para o ponto onde os três se encaravam. Ela, a noiva traída por sua própria língua afiada, João, o homem dividido entre o amor pelo irmão perdido e a mulher que acabara de feri-lo, e Miguel, o fantasma que voltava não para assombrar, mas para curar, ou destruir tudo. Enquanto os convidados se dispersavam em grupos sussurrantes, Ana sentiu o primeiro formigamento de dúvida rastejar por sua espinha. Ela havia crescido ouvindo histórias de pecados modernos, nas ruas estreitas de Coimbra, onde as velhas teciam rendas e fofocas com igual destreza. Seu pai, um professor de história que idolatrava Salazar em segredo, sempre alertava: o mundo está se corrompendo, Ana. Homens como esses. Eles roubam a essência da família. Mas agora, vendo João abraçar Miguel com uma ferocidade que fazia seus ombros tremerem, ela questionava se sua essência não era ela mesma a ladra, roubando um momento de reencontro com sua intolerância cega. João puxou Miguel para um canto mais quieto, longe dos olhares curiosos, e as lágrimas escorriam livremente pelo rosto do noivo. Eu pensei que você estava morto, irmão. O carro. A polícia disse que não havia sobreviventes. Como? Por quê? Miguel hesitou, o peso de 7 anos de mentiras pairando em seus lábios. Eu sobrevivi, João. Mas o mundo. O nosso mundo. Não era seguro para mim. Não depois do que aconteceu. A conversa se desenrolou em sussurros febris enquanto Ana observava de longe, fingindo ajustar o buquê de rosas brancas. Miguel contou fragmentos: o acidente não fora acidente, mas uma fuga desesperada após uma briga com o pai, que descobrira sua orientação sexual numa noite chuvosa em Lisboa. Ele me chamou de vergonha da família. Disse que era melhor eu desaparecer para sempre. João, o caçula protegido, assentiu, lembrando das noites em que o irmão mais velho o defendia das provocações na escola católica de Belém. Eles haviam sido inseparáveis, dividindo sonhos de navegar o Tejo em um barco próprio, sonhando com horizontes além das muralhas de Alfama. Mas a morte do pai, 2 anos após o acidente, havia selado o silêncio. A mãe, devasta, enterrou um caixão vazio e enterrou também a memória do filho rebelde. Eu vivi em segredo, em Porto, mudando de nome. Trabalhei como ilustrador freelance, escondido. Mas quando soube do seu noivado pelo jornal local, eu tive que voltar. Para ver você feliz, mesmo que doesse. Ana se aproximou devagar, o salto ecoando como um julgamento. João, podemos conversar. Sozinhos. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, e Miguel, percebendo a tensão, se afastou com um aceno discreto, desaparecendo pela porta lateral que levava ao jardim iluminado por lanternas de papel.
Lá fora, o ar de verão carregava o perfume de jasmim e o som distante de fado tocando em um bar próximo. João a encarou, os olhos vermelhos de choro recente. Você não sabe o que fez, Ana. Aquele homem. Ele é tudo para mim. Meu protetor, meu confidente. E você o chamou de aberração. As palavras cortaram como navalhas, e Ana recuou, sentindo o estômago revirar. Pela primeira vez, ela viu não o noivo ideal, mas o homem ferido, cujas cicatrizes ela ignorara em nome de sua própria visão distorcida de perfeição. Eu não sabia. Ele parecia diferente. Eu tive medo de que ele estragasse tudo. João balançou a cabeça, a decepção crua em seu rosto. Medo. Ana, o amor não tem medo de diferenças. É isso que eu aprendi com ele, antes de tudo desabar. Naquela noite, enquanto os convidados partiam em táxis amarelos pelas ruas de paralelepípedos de Chiado, Ana deitou sozinha no quarto do hotel boutique com vista para o castelo de São Jorge. As palavras de João ecoavam em sua mente, misturadas às risadas forçadas que ela dera mais cedo para disfarçar o embaraço. Ela pegou o telefone e digitou freneticamente: o que é ser gay em Portugal hoje? As respostas inundaram a tela: histórias de marchas do orgulho em Lisboa, leis de casamento igualitário desde 2010, mas também relatos sombrios de rejeição familiar, de jovens expulsos de casa como ela quase fizera com Miguel. Lágrimas quentes molharam o travesseiro de linho bordado, e pela primeira vez, Ana questionou as muralhas que erguera ao redor de seu coração. Não era só sobre Miguel, era sobre ela, a mulher que sonhava com um casamento de contos de fadas, mas ignorava os dragões reais da intolerância que habitavam sua alma. Ao amanhecer, com o sol tingindo o tejo de laranja, Ana desceu ao café do hotel, onde encontrou Miguel sentado sozinho, rabiscando em um caderno de esboços. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas não hostil. Eu não esperava ver você aqui, disse ele, fechando o caderno com cuidado. Ana sentou-se à frente dele, as mãos entrelaçadas no colo como uma criança penitente. Eu vim pedir desculpas. De verdade. Eu fui cruel, ignorante. Não por maldade, mas por medo do que não entendo. Miguel observou-a por um longo momento, os traços suaves de seu rosto, que tanto lembravam os de João, suavizando-se ligeiramente. Medo é o que me manteve longe por 7 anos. Mas o medo não constrói pontes, Ana. Ele as queima. Eles conversaram pela primeira vez de verdade, sobre as ruas de Lisboa onde Miguel crescera, escondendo beijos roubados em becos atrás da sé, sobre as noites em que João chorava por ele, achando-o morto. Ana compartilhou pedaços de sua própria dor, a pressão da mãe para ser a noiva perfeita, o casamento visto como troféu em uma sociedade que ainda julgava sussurrando. Mas o reencontro não era só flores e perdão. Quando João chegou, trazendo croissants frescos do mercado da Ribeira, a tensão pairou como névoa matinal. Miguel, você fica para o ensaio do casamento amanhã. Em Sintra? Perguntou João, a voz carregada de esperança. Miguel hesitou, olhando para Ana. Só se ela quiser. Eu não vim para dividir, mas para unir. Ana engoliu em seco, o orgulho guerreando com o remorso. Fique. Por favor. Eu quero conhecer você de verdade. Foi o primeiro passo, frágil como uma ponte de corda sobre o abismo, mas real. Nos dias seguintes, enquanto preparavam o casamento na mansão alugada nas colinas de Sintra, com seus palácios de conto de fadas e jardins de camélias, as rachaduras começaram a se abrir. Ana descobriu que Miguel não era só o irmão gay, ele era um artista talentoso, cujos desenhos de casais entrelaçados, homens com homens, mulheres com mulheres, capturavam a essência da vulnerabilidade humana. Isso é amor, Ana, disse ele um dia, mostrando um esboço dela e de João dançando sob as estrelas. Não importa o corpo. Importa a alma. Contudo, o passado não se deixava enterrar facilmente. Uma tarde, enquanto exploravam as ruínas do Castelo dos Mouros, o telefone de Miguel tocou, um número desconhecido de Porto. A voz do outro lado era rouca, acusadora. Você acha que pode voltar como se nada tivesse acontecido? Seu pai pode estar morto, mas eu lembro de tudo. Aquela noite. Você destruiu nossa família. Era o tio de João e Miguel, o guardião das tradições familiares, que nunca engolira a morte conveniente do sobrinho. Miguel desligou, o rosto pálido, e pela primeira vez, Ana viu o pânico cru em seus olhos. Ele acha que eu fingia morte para escapar da vergonha. Mas a verdade é pior, eu fugi porque amava alguém que não podia ter. Um homem. E nosso pai. Ele me bateu até eu jurar que mudaria. João, ouvindo, apertou o punho, a raiva borbulhando. Porque não me contou. Eu teria lutado por você. Miguel sorriu tristemente. Porque você era jovem, João.
E eu queria que você tivesse uma vida sem esse peso. A revelação abalou o trio. Ana, que começava a desconstruir suas muralhas, sentiu uma pontada de culpa renovada, não só por sua humilhação inicial, mas por representar, sem saber, o eco das vozes que silenciavam Miguel. Naquela noite, em um jantar improvisado com queijos de serpa e vinhos do Douro, ela abriu o jogo com João. Eu cresci acreditando que o amor era só assim, homem e mulher, igreja e família. Mas vendo vocês dois, é maior. Eu sinto inveja, de certa forma. Inveja dessa ligação que transcende tudo. João a beijou na testa, o gesto terno mas carregado. O amor não é posse, Ana. É liberdade. E se você não puder aceitar isso em Miguel, como pode aceitá-lo em nós? As palavras foram um soco, forçando-a a confrontar o abismo dentro de si. Enquanto isso, Miguel começou a se abrir mais, compartilhando histórias de sua vida em exílio. Em Porto, ele encontrara um círculo de amigos na comunidade LGBTQ+, marchas coloridas pelo cais do Ribeiro onde bandeiras arco-íris tremulavam ao vento salgado. Ali, ele pintara murais de casais dançando fado reinterpretado, onde o lamento se transformava em celebração. Mas o amor verdadeiro veio em forma de Rafael, um professor de literatura de 32 anos com sardas e um riso que ecoava como ondas na praia da Nazaré. Ele me ensinou que ser gay não é uma sentença, mas uma história, confidenciou Miguel a Ana durante um passeio pelas florestas de Sintra, onde a névoa se entrelaçava com raios de sol filtrados pelas copas antigas. Nós nos encontramos em uma livraria na Baixa, discutindo Pessoa. Ele disse que o amor, como a maré, sempre volta. Ana ouviu, fascinada, imaginando Rafael, o homem que Miguel descrevia com olhos brilhantes, não como um pecado, mas como uma âncora. Mas o conflito escalou quando o tio reapareceu, chegando sem aviso à mansão em Sintra com uma mala de acusações. Você é uma vergonha viva, Miguel. Fingir a morte para viver como sodomita. E agora, envenenando o casamento do seu irmão. O homem idoso, com bigode grisalho e olhos flamejantes, apontou para Miguel como Ana fizera dias antes. João se interpôs, a voz firme pela primeira vez. Tio, saia. Miguel é família. E sua vergonha é o que nos torna humanos. Ana, ao lado, sentiu o coração acelerado, não de medo, mas de uma determinação nova. Ele tem razão. Eu o humilhei uma vez, sem saber. Mas agora, eu o defendo. Porque o amor não discrimina. O tio partiu bufando, mas o dano estava feito. Miguel, abalado, considerou fugir novamente. Eu não quero estragar o dia de vocês, murmurou ele para João sob as estrelas de Sintra. O ensaio do casamento, marcado para o Palácio da Pena com suas torres coloridas como um sonho romântico, tornou-se o palco de uma reviravolta. Rafael chegou de surpresa, convidado por Miguel em um momento de fraqueza, um homem alto de cabelos ondulados e sorriso que iluminava o jardim de azulejos. Quando ele e Miguel se abraçaram, o ar pareceu carregar eletricidade, um beijo casto, mas profundo, selado sob o olhar de todos. Ana, em vez de recuar, aplaudiu primeiro, as lágrimas misturando-se ao riso. Vocês são lindos juntos, disse ela, a voz embargada. João, emocionado, puxou os quatro para um abraço coletivo, o quarteto unido contra o mundo. Mas o verdadeiro teste veio na véspera. Uma carta anônima chegou, com fotos granuladas de Miguel e Rafael em uma marcha do orgulho, acompanhada de ameaças: cancela o casamento ou expõe a família. O remetente. O tio, aliado a velhos conhecidos conservadores. O pânico se instalou. Miguel, atormentado, ofereceu-se para partir. Deixem-me ir. Não vale a pena o escândalo. Mas Ana, transformada pelo fogo da crise, recusou. Não. Nós enfrentamos isso juntos. Como família. Eles passaram a noite planejando. João contataria a imprensa local, transformando a ameaça em uma história de redenção. Rafael, com sua rede de ativistas, mobilizaria apoio online. Ana, surpreendendo a todos, escreveu uma carta aberta para o jornal público. Eu humilhei um homem por quem ele era, sem saber que era meu futuro cunhado. Hoje, eu aprendo que o amor é corajoso, não conformista. Publicada na manhã do casamento, a carta viralizou, transformando o ódio em ondas de solidariedade, mensagens de casais LGBTQ+, de todo Portugal, de Faro a Braga. O dia do casamento amanheceu radiante, o sol de dezembro, raro e milagroso, banhando a Catedral de Lisboa em luz dourada. Ana caminhou pelo Éslo com o pai, mas seus olhos buscavam Miguel e Rafael na primeira fila, de mãos dadas, símbolos de aceitação conquistada. Quando o padre perguntou sobre objeções, um silêncio tenso pairou, e então, o tio entrou, o rosto contorcido. Mas em vez de gritar, ele parou, vendo a multidão diversa, amigos gays de Miguel, ativistas com faixas discretas, a mãe de João chorando de orgulho.
Eu errei, murmurou ele, virando-se e saindo em silêncio. Foi o clímax, não uma briga, mas uma rendição ao inevitável, o amor vencendo o preconceito. João e Ana trocaram votos sob o vitral que pintava o altar de arco-íris acidentais. Eu prometo amar você, e todos que você ama, sem reservas, disse João, olhando para Miguel. Ana, com voz firme, acrescentou, e eu prometo crescer, quebrar as correntes que me prendem, por nós e por eles. A recepção no terraço com vista para o Tejo foi uma festa de redenção, fado tocado por uma banda quier, danças onde Miguel e Rafael giravam livres, Ana rindo ao lado de João, sentindo pela primeira vez a plenitude de um amor expandido. Meses depois, em uma viagem a Sagres, os quatro, agora inseparáveis, espalharam cinzas simbólicas do passado nas falésias. Miguel e Rafael planejavam um futuro juntos, talvez adotando, sonhando com uma casa em Alfama cheia de arte e risos. Ana, grávida de meses, tocava a barriga e sussurrava para o bebê, você nascerá em um mundo melhor, porque aprendemos a amar sem medo. João, abraçando o irmão, murmurou, bem-vindo de volta, fantasma. Fique para sempre. E sob o sol poente do Atlântico, as sombras do passado se dissolveram, deixando apenas a luz de laços reforgados, prova de que, em Portugal, onde o fado canta de dor e esperança, o amor sempre encontra seu caminho de volta. O eco das palavras de Ana ainda reverberava nas paredes da mansão em Sintra quando, na manhã seguinte ao reencontro tumultuado, João acordou com o som de ondas distantes, não do mar, mas do choro abafado de sua noiva no banheiro adjacente. Ele se levantou devagar, o corpo pesado pela insonia, e encontrou Ana sentada no chão de mármore frio, o rosto inchado e as mãos apertando um rosário que herdara da avó devota. Eu não sou uma boa pessoa, João, soluçou ela, os olhos vermelhos fixos no crucifixo prateado. Como posso casar com você se frio o homem que você mais ama no mundo? E se eu for como meu pai, julgando sem piedade? João ajoelhou-se ao lado dela, envolvendo-a em seus braços fortes, cheirando a sabonete de eucalipto e maresia. Você errou, sim. Mas errar é humano, Ana. O que importa é o que fazemos agora. Miguel perdoou coisas piores que isso. Enquanto isso, Miguel passeava pelos jardins da mansão, o orvalho matinal molhando as bordas de suas botas gastas. Sintra, com seus mitos de rainhas encantadas e florestas sussurrantes, parecia o cenário perfeito para fantasmas do passado se materializarem. Ele parou diante de uma estátua de pedra erodida pelo tempo, representando um amante rejeitado, e sentiu uma pontada no peito, lembrança de seu próprio exílio. 7 anos atrás, após a morte fabricada, ele havia vagado pelas ruas de Porto como um espectro, dormindo em albergues baratos perto da Torre dos Clérigos, desenhando retratos de estranhos para sobreviver. Foi ali que conhecera Sofia, uma lesbiana militante que o arrastara para o primeiro grupo de apoio LGBTQ+ na cidade. Você não está sozinho, Miguel, dissera ela, com seu cabelo curto tingido de roxo e olhos ferozes como os de uma guerreira. Nós somos a família que escolhemos. Sofia fora crucial em sua reconstrução, mas o amor romântico veio mais tarde, com Rafael, que o encontrara chorando em uma cafeteria ribeirina, um dia de chuva torrencial. Rafael, o nome evocava sol e sal, como as praias de Matosinhos onde eles passeavam de mãos dadas, desafiando olhares curiosos. Professor de literatura na Universidade do Porto, ele citava Camões com a paixão de um poeta renascentista, amor é fogo que arde sem se ver. Sua relação não era sem conflitos. Rafael, de família católica ortodoxa de Braga, havia perdido um irmão por suicídio devido ao bullying homofóbico, o que o tornava protetor ao extremo. Eu temo perder você de novo, confessara ele a Miguel em uma carta enviada semanas antes, quando soube do retorno a Lisboa. Mas se for para apoiar seu irmão, vá. O amor verdadeiro solta as amarras. Miguel sorriu para si mesmo, guardando a memória como um talismã contra a dúvida que o tio evocara na noite anterior. De volta à mansão, o trio se reuniu na sala de jantar com painéis de madeira entalhada, onde o cheiro de café forte e pastéis de nata recém-assados preenchia o ar. Ana, recomposta mas ainda frágil, serviu as xícaras com mãos trêmulas. Miguel, conte-me sobre sua vida. De verdade. Não como uma história para me poupar, mas como ela é. Miguel, surpreendido pela vulnerabilidade dela, começou devagar. Falou de Porto como um refúgio caótico, as noites em bares underground onde drag queens performavam fado paródico, rindo das dores ancestrais, as marchas do orgulho que serpenteavam pela Avenida dos Aliados, bandeiras tremulando como velas em uma procissão profana. Lá, eu aprendi que ser gay em Portugal é dançar na corda bamba, celebramos desde 1999, mas ainda há quem nos veja como intrusos em sua tradição. João assentiu, lembrando das próprias lutas, como caçula, ele fora o normal, mas carregava a culpa de não ter protegido o irmão das fúrias do pai. A conversa fluiu para águas mais profundas quando Ana perguntou sobre Rafael.
Ele é o meu porto, Ana. O homem que me faz acreditar que o amor não é um luxo, mas um direito. Descreveu os piqueniques na Foz do Douro, onde Rafael lia poemas de Flor Bela Espanca sob o sol poente, sua mão traçando padrões invisíveis na areia ao lado da de Miguel. Mas não era idílio sem tempestades. Rafael lutava com depressão recorrente, ecos da perda do irmão, e Miguel aprendera a ser âncora, não salvador. Relacionamentos que nos ensinam resiliência, disse Miguel, os olhos distantes. Nós não temos o roteiro da sociedade, escrevemos o nosso. Ana absorvia cada palavra, sentindo as fissuras em sua visão de mundo se alargarem. Ela pensou em sua própria amizade com Clara, a prima de Porto que nunca revelara ser lésbica por medo da família, e prometeu, em silêncio, ser melhor. Mas o idílio de Sintra foi interrompido por uma visita inesperada. A mãe de João e Miguel, Dona Isabel, chegou de trem de Lisboa, o rosto enrugado como pergaminho antigo marcado por 7 anos de luto. Ela abraçou João com fervor, mas congelou ao ver Miguel, o filho, morto, vivo diante dela. Meu menino. É um milagre ou uma maldição, sussurrou ela, tocando seu rosto como se temesse que evaporasse. O reencontro foi uma torrente emocional, lágrimas, acusações, confissões. Dona Isabel revelara que, após o acidente, encontrara cartas escondidas de Miguel para um namorado secreto, e o pai as queimara em fúria. Eu sabia, no fundo. Mas o silêncio era mais fácil que a verdade. Ana, testemunha silenciosa, sentiu uma empatia inesperada pela mulher, outra vítima das normas rígidas que sufocavam gerações. Enquanto Dona Isabel se recuperava no quarto de hóspedes, o grupo decidiu explorar Sintra a pé, buscando ar fresco para curar feridas frescas. Caminharam pela estrada sinuosa até a Quinta da Regaleira, com seus poços iniciáticos e túneis que simbolizavam descidas ao submundo. Ali, em um jardim de estátuas mitológicas, Miguel e João se sentaram em um banco de pedra, revivendo memórias de infância, pescarias no Tejo, onde Miguel ensinara o irmão a lançar a rede com precisão. Você sempre foi minha bússola, irmão, disse João, a voz rouca. Sem você, eu me perdi. Miguel apertou seu ombro. E agora, eu me encontrei de novo. Graças a você, e a ela. Apontou para Ana, que observava de longe com Dona Isabel, as duas mulheres unidas por uma conversa tímida sobre mães e filhas, sobre o peso de expectativas não ditas. Mas o conflito interno de Ana fervia sob a superfície. Naquela noite, sozinha em seu quarto com vista para o Palácio da Pena rosada ao luar, ela sonhou com o salão do noivado, sua voz ecoando como um eco acusador, o rosto de Miguel se dissolvendo em sangue do acidente imaginário. Acordou suando, o coração disparado, e desceu ao jardim noturno, onde encontrou Rafael, que chegara de trem surpresa, alertado por um telefonema ansioso de Miguel. O professor, com sua mochila de livros e casaco de lã desbotado, fumava um cigarro clandestino, os olhos pensativos fixos nas estrelas. Você deve ser Ana, disse ele, estendendo a mão com um sorriso cálido. Miguel me falou de você. A mulher que o trouxe de volta para nós. Eles conversaram até o amanhecer, Rafael compartilhando histórias de sua juventude em Braga, as missas onde ele rezava para curar seu desejo por meninos, o dia em que seu irmão mais novo, vítima de bullying na escola, se jogara do viaduto local. A homofobia não mata só o corpo, ela envenena a alma, disse ele, a voz baixa como um fado sussurrado. Ana, tocada, confessou sua própria jornada. Eu fui criada para ver o amor como uma linha reta. Mas vocês me mostram que é um labirinto, cheio de curvas belas. Rafael riu suavemente. E labirintos têm saídas, Ana. Basta coragem para virar a esquina. Quando Miguel se juntou a eles, os três formaram um triângulo improvável de compreensão, sementes de uma amizade que floresceria além do casamento. No entanto, o tio não descansava. Dias depois, durante os preparativos finais em Lisboa, ele enviou uma mensagem anônima para Ana, fotos antigas de Miguel em poses impróprias com amigos, acompanhadas de um aviso: ele corromperá seu casamento. Cancele ou sofra. O pânico a invadiu como uma maré alta, mas em vez de ceder, ela mostrou a mensagem a João. Ele quer nos dividir. Mas nós somos mais fortes juntos. João, furioso, confrontou o tio por telefone, a voz ecoando pela casa em Belém: você enterrou meu irmão vivo com seu ódio. Agora, saia da nossa vida ou enfrente as consequências. O tio, isolado em sua vila no Alentejo, desligou sem resposta, mas o veneno se espalhara, fofocas começaram a circular entre parentes distantes, questionando a moral do casamento. Ana, determinada a virar o jogo, propôs uma reunião familiar em um restaurante à beira-rio em Alcântara. Lá, sob o som de gaivotas e o aroma de sardinhas grelhadas, ela se levantou e falou: eu errei ao julgar Miguel. Mas aprendi que família não é sangue puro, mas corações entrelaçados. Dona Isabel, ao seu lado, acrescentou: meu filho voltou.
E com ele, a luz que perdemos. Miguel, com Rafael de mão dada, compartilhou um esboço, um desenho da família reunida, linhas fluídas unindo todos. O tio não apareceu, mas sua ausência foi o silêncio da derrota. A reunião terminou em abraços, o rio Tejo testemunha de uma trégua frágil, mas real. Enquanto o casamento se aproximava, laços se aprofundavam. Ana e Miguel C.O. criaram convites personalizados, com ilustrações dele de corações entrelaçados em padrões de azulejos portugueses. Rafael e João discutiam literatura, descobrindo afinidades em Eça de Queiroz e suas críticas à hipocrisia burguesa. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. Ana sonhava com noites de dúvida, questionando se seu amor por João sobreviveria às mudanças que Miguel trouxera. E se eu não for suficiente para esse novo você? Perguntou ela uma noite, deitada ao lado dele no quarto com vista para o mosteiro dos Jerônimos. João a puxou para perto. Você é o suficiente porque escolhe crescer comigo. Isso é amor. A carta anônima chegou como um corvo mensageiro em uma manhã de névoa em Lisboa, o envelope amarelado escorregando por baixo da porta do apartamento de João em Alfama. Ana o abriu com mãos frias, os olhos percorrendo as palavras datilografadas. O gay que você humilhou guarda segredos que destruiriam tudo. Pergunta ele sobre o acidente verdadeiro. Ou o casamento acaba em escândalo. Seu estômago se revirou, o café da manhã de pão com chouriço subindo à garganta. Ela escondeu o papel no bolso do cardigã de lã, decidindo confrontar Miguel sozinha, não por desconfiança, mas por um medo primal de que a verdade pudesse rachar a frágil ponte que construíra. Enquanto isso, Miguel e Rafael caminhavam pelas ruas íngremes de Alfama, o bairro de suas raízes compartilhadas agora um labirinto de reconciliação. Rafael, com sua pasta de cor cheia de ensaios sobre Fernando Pessoa, pausava para ler placas antigas. Aqui, o poeta sonhava com o mar, como nós sonhamos um com o outro. Miguel ria, mas seus olhos carregavam sombras, o telefonema do tio na véspera reacendera fantasmas, fazendo-o questionar se merecia mesmo esse retorno. E se eu trouxer só dor para João, murmurou ele, parando diante da sé de Lisboa, onde outrora rezara por salvação impossível. Rafael parou, virando para si com gentileza firme. Você trouxe vida, amor. Lembra da nossa primeira viagem a Évora? Quando eu te disse que o amor que era é como o vinho alentejano, envelhece melhor com tempo e provações. Eles se beijaram ali, discreto mas desafiador, ignorando o olhar de uma idosa que passava com uma cesta de peixes. Ana os encontrou no mirador de Santa Luzia, com suas glicínias em flor e moldurando a vista do Tejo. Miguel, precisamos falar, disse ela, a voz trêmula mas resoluta. Ele assentiu, dispensando Rafael com um olhar cúmplice, e os dois se sentaram em um banco de ferro forjado, o rio serpenteando abaixo como uma veia azul pulsante. Ana tirou a carta, as palavras dançando na brisa. O que é isso? O acidente verdadeiro. Miguel baixou a cabeça, o rosto pálido como os azulejos rachados da fachada da sé. A história veio em fragmentos dolorosos, não foram um acidente de carro simples, mas uma colisão intencional após uma discussão violenta com o pai. Ele descobriu minhas cartas para o meu primeiro namorado, um garoto de escola chamado Diogo. Me arrastou para a estrada da Arrábida à noite, gritando que eu era uma maldição. Eu lutei pelo volante. O carro saiu da pista. Ele morreu no impacto, mas eu sobrevivi, ferido mas vivo. A polícia. Eu disse que foi acidente, mas fingi a morte para escapar da prisão moral da família. Ana ouviu em silêncio atordoado, o mundo girando como as rodas de um bonde antigo na colina. Você carregou isso sozinho. Por quê? Miguel encolheu os ombros, lágrimas traçando caminhos no pó da bochecha. Pelo João. Pela mãe. Eu era o filho rebelde, não queria que me vissem como assassino. Em Porto, reconstruí como Mateus, um nome comum suficiente para me esconder. A confissão a atingiu como uma onda, sua humilhação inicial palidecia ante esse abismo de culpa. Eu te chamei de aberração, mas você é o mais forte de nós. Desculpe-me, Miguel. De novo. Eles se abraçaram ali, sob o olhar indiferente das estátuas de santos, um laço nascente da dor compartilhada, não só cunhados, mas sobreviventes. João, ao saber mais tarde, não reagiu com raiva, mas com uma tristeza profunda que o fez questionar suas próprias memórias. Eu idolatrava nosso pai, Miguel. Pescador honrado, homem de poucas palavras. Como não vi as rachaduras. Eles passaram a tarde em um barco alugado no Tejo, as águas calmas refletindo os arcos do aqueduto das águas livres. Miguel remou devagar, contando anedotas leves para aliviar o peso, como em Porto, ele e Sofia organizavam noites de poesia quier, onde versos de Sofia de Melo Brainer lidos por mulheres trans ecoavam em sótãos escondidos. Lá, aprendi que a identidade não é uma prisão, mas uma tela. João, tocando a água com os dedos, confessou,
Seu retorno me faz ver meu noivado diferente. Ana está mudando, por você. Mas e se o passado nos engolir? O passado, de fato, conspirava. O tio, inflamado pela recusa de João, vazou rumores para um tabloide local. Noiva de herdeiro lisboeta casa com fantasma gay, segredos familiares expostos. As manchetes circularam como fumaça de sardinha na rua, chegando aos ouvidos de Dona Isabel durante uma visita à Igreja da Memória. Devastada, ela confrontou Miguel em uma cafeteria encheado, o vapor do pastel de nata subindo como incenso. É verdade. Você causou a morte do seu pai. A acusação cortou fundo, e Miguel, pela primeira vez, perdeu a compostura. Não foi intencional, mãe. Ele me odiava pelo que eu era. Mas eu o amava, e errei em fugir. Dona Isabel chorou, mas estendeu a mão. Então perdoe-me por ter acreditado na mentira. Você é meu filho, gay ou não? O momento, testemunhado por Ana que passava por ali, selou uma aliança materna filial. As duas mulheres, unidas pelo remorso, juraram proteger a família reconstituída. Rafael, o âncora quieta, trouxe leveza à crise. Ele organizou uma noite de terapia criativa na casa de João, desenhos coletivos onde cada um esboçava medos em papel craft. Ana desenhou uma gaiola de azulejos quebrando, João, um barco à deriva encontrando porto, Miguel, um coração ao lado sobre o Tejo, Rafael, versos de mensagem de pessoa entrelaçados em arco-íris. Riram das imperfeições, o vinho tinto fluindo como sangue novo nas veias. Mas Ana, em particular, encontrou em Rafael um mentor inesperado. Como você lida com o julgamento constante? Perguntou ela durante uma caminhada noturna pelo bairro alto, onde bares LGBTQ+ piscavam neon colorido. Com humor e comunidade, respondeu ele. E com amor, o nosso é prova de que Portugal evolui, devagar mas firme. Contudo, o ápice do conflito veio durante uma visita surpresa ao Alentejo, onde o tio vivia em uma quinta isolada entre sobreiros centenários. João insistiu na reconciliação, levando o grupo inteiro em um carro alugado, o caminho poerente quando tensões não ditas. A quinta, com seus muros brancos e vinhas carregadas, parecia um forte contra o mundo moderno. O tio os recebeu com vinho azedo e olhares cortantes. Vocês vêm mendigar perdão. Depois de arrastarem a família pela lama. Miguel enfrentou-o diretamente. Não mendigo. Ofereço verdade. Eu fugi do ódio que você e o pai plantaram. Mas voltei pelo amor que resta. O tio, desarmado pela honestidade crua, revelou sua própria dor, a esposa perdida para o câncer, a solidão que o tornara amargo. Eu temia perder mais um, admitiu ele, a voz falhando. Não houve abraço imediato, mas uma trégua. O tio prometeu silêncio, e em troca, visitas futuras para curar feridas antigas. De volta a Lisboa, o grupo emergiu fortalecido, mas não imune. Ana começou a voluntariar em um centro LGBTQ+, no bairro Alto, lendo histórias para crianças queer, aprendendo que preconceito é ignorância disfarçada de virtude. Suas noites com João ganharam profundidade, conversas sobre futuro, filhos que cresceriam sem tabus, viagens a Cabo Verde para honrar as raízes atlânticas da família. Miguel e Rafael, por sua vez, anunciaram planos, uma exposição de arte em Porto, Fantasmas do Tejo, celebrando identidades fluídas. Mas uma sombra pairava, a gravidez precoce de Ana, descoberta em um teste improvisado, trouxe alegria misturada a medo. E se o mundo ainda julgar nosso bebê por ter tios como Miguel, sussurrou ela para João em uma noite chuvosa, o som de fado vazando de uma janela próxima. Então nós ensinamos amor, respondeu ele, beijando sua barriga ainda invisível. O casamento, agora a um mês de distância, prometia ser mais que uma união, um manifesto. Convites foram enviados com notas pessoais de Ana, juntem-se a nós para celebrar não só nosso amor, mas todos os amores. Respostas fluíram, tias relutantes de Coimbra, amigos de Porto de Rafael, até o tio, que confirmou presença tímida. Mas o verdadeiro teste veio em uma entrevista para uma revista local, onde Ana falou abertamente: eu humilhei um homem por seu amor. Hoje, honro-o. As palavras viralizaram, transformando o casal em símbolo de mudança, mas atraindo trolls online que ecoavam o ódio do tio. Em meio ao furor, Miguel sofreu um colapso, uma noite de pânico em que flashbacks do acidente o deixaram tremendo no chão do apartamento. Rafael o acalmou com canções de Amália Rodrigues, voz rouca como bálsamo, enquanto João e Ana chegavam correndo. Nós estamos aqui, disse Ana, segurando sua mão pela primeira vez como irmã. O incidente uniu-os mais, levando a sessões de terapia familiar em uma clínica discreta no Chiado, onde vozes queer e hétero se entrelaçavam em teias de compreensão. À medida que o sol de outono dourava Lisboa, o grupo florescia. Passeios pelo oceanário, onde Miguel desenhava peixes como metáforas de liberdade, jantares em tascas de moraria, misturando sabores moriscos com histórias pessoais.
Ana sentia o bebê chutar pela primeira vez durante um piquenique no Parque Eduardo VII e atribuiu a Miguel, seu sobrinho aprova o tio. Risos ecoaram, mas o horizonte guardava o clímax, o dia do casamento, onde passado e futuro colidiriam em um vórtice de emoção. O dia anterior ao casamento amanheceu com um vento salgado soprando do Tejo, carregando o perfume de sal e jasmim para as ruas de Belém, onde o grupo se reunia para os últimos rituais. Ana, no quarto de hotel com vista para o Mosteiro dos Jerónimos, ajustava o véu de renda de Viana do Castelo, as mãos trêmulas não de nervos, mas de uma excitação profunda, o sentimento de que esse casamento seria o nascimento de algo maior que votos trocados. Do outro lado do corredor, Miguel ajudava João a amarrar a gravata, os dedos ágeis relembrando dias de escola quando vestia o irmão para festas de família. Você está nervoso? Perguntou Miguel, o espelho refletindo seus sorrisos idênticos. João riu. Só pelo discurso. Como digo, eu te amo, sem chorar. Rafael, entrando com um buquê de flores silvestres colhidas em Sintra, piscou, com o coração, como sempre fazemos. Mas a calmaria foi rompida por uma batida urgente na porta. Era Clara, a prima de Ana de Porto, ofegante e com o celular na mão. Vocês viram isso? O tio. Ele postou no Facebook. Fotos antigas, mentiras sobre Miguel ser fugitivo. O post, viral em grupos conservadores de Coimbra, acusava Miguel de fraude no seguro de vida após o acidente, pintando-o como predador que seduzia o irmão para a herança. Ana sentiu o sangue gelar, o ódio, que pensavam domado, ressurgia como um incêndio em estepa alentejana. Ele quer nos queimar, murmurou ela, ligando para João. Em minutos, o grupo se reuniu na suíte, laptops abertos, o quarto transformando-se em quartel-general de crise. Miguel, pálido mas resoluto, pegou o telefone. Deixem-me falar com ele. Pessoalmente. Contra os protestos, ele dirigiu até a vila do tio no Alentejo, Rafael ao lado como copiloto moral. A viagem, pela A2 sob um céu nublado, foi um purgatório de silêncios, Miguel relembrando o pai, Rafael recitando poemas de Manuel de Barros sobre rios que curam. Chegando à quinta, o tio os recebeu na varanda, o rosto envelhecido pela culpa e o uísque. Você veio-me confrontar, sodomita, rosnou ele. Miguel, voz firme como o granito alentejano, respondeu, não. Vim-te oferecer paz. Eu perdoei o pai, agora, te perdoo. Mas pare de machucar quem ama. O tio, desmoronando, confessou, eu fiz isso por medo. Medo de que sua vida manche o nome da família. Mas vendo as fotos. Você parece feliz. Meu irmão, seu pai, teria odiado isso, mas eu. Eu sinto inveja. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, um abraço relutante selou o perdão, não perfeito, mas suficiente para silenciar o post, deletado horas depois. De volta a Lisboa, o incidente catalisou uma onda de apoio. A carta de Ana, republicada em jornais como o Diário de Notícias, gerou um abaixo-assinado online, pelo amor sem preconceitos em Portugal. Celebridades que como a cantora de fado moderna Cuca Roseta, compartilharam histórias, ativistas de ILGA Portugal ofereceram segurança para o casamento. Ana, empoderada, gravou um vídeo, eu fui a noiva que humilhou. Hoje, sou a que celebra. Postado no Instagram, explodiu, transformando o evento em símbolo nacional. Enquanto isso, laços pessoais se aprofundavam. Dona Isabel, redimida, cozinhou um banquete pré-casamento, bacalhau à Brás misturado com pratos veganos para amigos de Rafael, a cozinha em Alfama cheirando a alho e cominho. Lá, histórias fluíram. Clara, finalmente auto como lésbica, com todo seu relacionamento secreto como artista de Évora, as duas trocando quadros como cartas de amor. Obrigada, Ana, por me inspirar a falar, disse ela, brindando com vinho verde. Miguel, tocado, desenhou retratos rápidos, Clara como musa renascentista, Dona Isabel como rainha serena. Rafael, o contador de histórias, leu os certos de seu livro em progresso, Amores Escondidos do Douro, crônicas de casais que nas vinhas ancestrais. Mas o coração da tensão batia em Ana. Grávida de poucas semanas, ela lidava com enjoos matinais e dúvidas noturnas, e se o bebê herdar meu antigo preconceito? João a tranquilizava com massagens nos pés e promessas sussurradas, nós o ensinaremos com exemplos, como Miguel e Rafael, que nos mostram que amor é ato de coragem. Uma tarde, em uma sessão de yoga no Parque da Bela Vista, Ana e Sofia, a amiga lesbiana de Miguel, agora em Lisboa para o evento, meditaram juntas. O preconceito é como erva daninha, disse Sofia, sua voz e quando com sotaque nortenho. Arranca uma raiz por vez. Ana emergiu renovada, convidando Sofia para ser madrinha de honra. O ensaio final, na Catedral de Lisboa, foi um ensaio de unidade.
O padre, um homem progressista de Setúbal que abençoara casamentos gays, guiou-os pelos votos com humor gentil. Lembrem, o amor é como o fado, dói, mas eleva. Miguel, como padrinho, tropeçou nas palavras, rindo quando Rafael o salvou com um sussurro poético. Ana, vendo-os, sentiu uma pontada de inveja romântica, não possessiva, mas aspiracional. Quero que nosso amor seja assim, cru, autêntico, confidenciou a João após, enquanto caminhavam pelo terreiro do Paço, o arco triunfal iluminado ao entardecer. No entanto, uma reviravolta pessoal abalou Rafael na véspera. Um telefonema de Braga, seu pai, idoso e doente, pedia reconciliação após anos de silêncio homofóbico. Eu o perdoei em espírito, mas ir agora? No dia antes do casamento. Miguel o abraçou, vá. O amor quer nos ensina a perdoar sem esquecer. Rafael partiu de trem ao amanhecer, retornando à meia-noite com olhos exaustos mas em paz. O pai, em leito de hospital, murmurara, eu errei, filho. A AME é livre. A história, compartilhada no café da manhã caótico, inspirou todos, perdão não era fraqueza, mas força. À medida que o sol se punha na véspera, o grupo se reuniu em uma tasca em moraria para a ceia tradicional, sardinha assada, salada de tomate com argãos, conversas que teciam o tecido da família escolhida. Ana ergueu a taça, pelo amanhã, não só nosso casamento, mas o nascimento de nós. Risos e lágrimas misturaram-se, o fado de Marisa tocando baixo, estrangeirinha, minha alma chora por ti. Ninguém chorava por perda, mas por ganhos imensos. A meia-noite trouxe o clímax quieto, Miguel e João, sozinhos no mirador da Senhora do Monte, espalharam pétalas de laranjeira, símbolo do acidente que separara, agora ritual de união. Você voltou para mim, irmão, disse João. Miguel sorriu, e ficarei. Pelo amor que nos refaz. Lá embaixo, Lisboa piscava, cidade de 7 colinas e corações resilientes, pronta para testemunhar o amanhecer de um novo capítulo. O sol de dezembro, um milagre raro em Portugal, irrompeu sobre a Catedral de Lisboa como um holofote divino, banhando os vitrais em tons de safira e rubi que dançavam no piso de pedra polida. Ana, no vestíbulo sombreado, ajustava o buquê de flores de laranjeira com dedos que tremiam de emoção pura, não medo, mas uma alegria expansiva que transbordava de seu ser, agora partilhada com o bebê que crescia dentro dela. Seu pai, o professor de História de Coimbra com olhos úmidos sob os óculos de ar fino, ofereceu o braço. Você cresceu, filha. Em mais maneiras que uma. Eles saíram para o Égel, o órgão entoando uma versão que era adaptada de Ave Maria, com harmonias modernas que ecoavam o espírito do dia. A multidão era um mosaico vivo, Dona Isabel na primeira fila, lenço bordado apertado contra o peito, ao lado de Clara e sua parceira, mãos entrelaçadas como raízes expostas, amigos de Porto de Rafael, bandeiras discretas de arco-íris presas a bolsos, até o tio, sentado ao fundo, o rosto uma máscara de relutância suavizada por um vislumbre de esperança. Miguel, de smoking cinza claro que realçava seus olhos castanhos, estava ao altar com João, os irmãos trocando olhares que diziam mais que palavras, um código de sobrevivência forjado em anos de ausência. Rafael, ao lado de Miguel, ajustava a gravata com um sorriso sereno, seu próprio reencontro com o pai instando uma luz nova em seu ser. Quando Ana apareceu no portal, o fogo coletivo prendeu, o vestido, fluido como o Tejo em maré alta, com bordados de azulejos inspirados nos desenhos de Miguel, a fazia parecer uma visão saída de um quadro de Paula Rego, mulher forte, não donzela frágil. João, vendo-a, sentiu os olhos arderem, ele se lembrava da Ana de um mês atrás, rígida em preconceitos, e via agora a metamorfose, uma parceira que escolhera o crescimento sobre o conforto. O padre, com sua voz grave de setubalense, iniciou, estamos aqui não só para unir dois, mas para celebrar todos os amores que nos tecem. Os votos vieram como poesia improvisada, João, voz embargada, prometeu amar você nas curvas da vida, como Miguel me ensinou a navegar o desconhecido. Ana, olhando para a Assembleia, acrescentou, eu prometo quebrar as correntes do julgar, honrando o amor de todos, de vocês dois, apontando para Miguel e Rafael, como o meu. O beijo selou não só votos, mas uma era, aplausos irromperam, misturados a vivas, nortenhos e obrigados, de ativistas. Mas o verdadeiro drama irrompeu no momento das objeções, o silêncio tradicional esticou-se como corda de viola. Então, a porta da catedral rangeu, e um homem entrou correndo, um repórter de tabloide, câmara em punho, gritando, é verdade sobre o irmão fantasma. Escândalo no altar. O tio, em pânico, se levantou, mas Miguel foi mais rápido, sim, sou eu. Vivo, gay e amado. E isso é a história real. Rafael, ao seu lado, ergueu o celular, transmitindo ao vivo para a comunidade online, o que começou como intrusão virou testemunho viral, milhares assistindo em tempo real. O padre, imperturbável, continuou, o amor resiste a interrupções, como o Tejo resiste às tempestades.
O repórter, desarmado pela dignidade coletiva, baixou a câmara, murmurando desculpas antes de sair. A congregação explodiu em risos nervosos, o tio aproximando-se timidamente para apertar a mão de Miguel. Eu aviso os outros. Sem mais veneno. Foi o ápice, redenção pública, onde o ódio se curvava ante a verdade exposta. Os noivos saíram para o adro, confetes de pétalas de laranjeira caindo como chuva dourada, flashes de celulares capturando o momento. A recepção, no terraço de um palácio ribeirinho com vista para o 25 de Abril Bridge, foi uma sinfonia de celebração. Mesas cobertas de damasco exibiam pratos regionais, cataplana de marisco do Algarve, pastéis de tentáculos de Porto, vinhos do Dão fluindo como rios de rubi. Uma banda de fado fusion, com guitarras elétricas e vocais trans, tocava Amor é Água que Corre, e casais dançavam livres, Ana e João girando em valsas lentas, Miguel e Rafael em tango improvisado, Clara e sua parceira em um slow romântico. Dona Isabel, dançando com o tio pela primeira vez em décadas, sussurrou: veja, irmão. O mundo gira, e nós com ele. Mas o coração emocional veio nos discursos. João, subindo ao palco de madeira entalhada, ergueu a taça. Este dia é nosso, mas é de Miguel, o irmão que voltei a ter, que nos ensinou que família é a escolha. Lágrimas fluíram quando ele contou do acidente, não como tragédia, mas como ponte para a cura. Ana seguiu, voz firme: eu entrei aqui como noiva cega. Saio como aliada. Obrigada, Miguel, por me abrir os olhos e o coração. Ela dedicou um brinde a Rafael, pelo amor que inspira o nosso. Miguel, por fim, falou baixo, esboço em mãos: eu fingi morrer para viver. Hoje, renasce com vocês. Ele desenrolou o papel, o mural da família, linhas conectando todos em um padrão de azulejos infinitos. Aplausos ribombaram, o Tejo quando como aplauso cósmico. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, grupos se formaram em conversas íntimas. Ana e Sofia discutiram ativismo. Vamos criar um fundo para jovens que era em Coimbra, propôs Ana, sentindo o bebê chutar em aprovação. João e o tio, reconciliados sobre conhaque, compartilharam memórias do pai. Ele amava o mar, mas temia suas profundezas, como nós temíamos diferenças. Rafael e Clara trocaram livros, O Amor das Mulheres, de Lídia Jorge, sementes de amizade lésbica gay. Miguel, sozinho por um momento, observava o rio, mas Ana se juntou. Cunhado, você mudou tudo. Ele sorriu, nós mudamos, juntos. A noite culminou em uma surpresa, fogos de artifício sobre o Tejo, patrocinados por apoiadores online, formando arco-íris efêmeros no céu. Danças se estenderam até a aurora, corpos suados e almas leves. Ana e João escapuliram para um barco particular, ancorando em meio ao rio para sua primeira noite como casados, não consumação física, mas sussurros de futuro, nomes para o bebê, talvez Tejo, em honra ao que os unira, viagens a Machu Picchu para honrar diversidades globais. Enquanto o barco balançava, Ana refletiu, de humilhadora heroína involuntária, sua jornada fora de desconstrução. Miguel, de fantasma a farol, encontrara lar em Rafael e na família expandida. O amor, ela percebeu, não era ausência de conflito, mas sua transcendência, um fado que cantava vitória sobre a dor. Meses se passaram em um borrão de felicidade cotidiana. O bebê nasceu em primavera, um menino de olhos verdes como João, batizado Lucas, luz, em grego, mas e quando luz, em português para os amores iluminados. Miguel e Rafael mudaram-se para uma casa em Alfama, paredes cobertas de murais que contavam histórias quer portuguesas, de rainhas lésbicas medievais a ativistas modernos. Ana fundou o centro em Coimbra, com Clara como codiretora, oferecendo refúgio para jovens fugindo de lares como o de Miguel outrora. O tio, transformado, visitava mensalmente, trazendo queijos alentejanos e contos de redenção. Dona Isabel, avó orgulhosa, tricotava mantas com padrões de arco-íris escondidos. E em noites de verão, o grupo se reunia no Mirador da Graça, fado ao fundo, brindando à vida, pelo amor que vence. Portugal, terra de saudades e renascimentos, testemunhava sua tapeçaria tecida de fios coloridos, prova de que, das cinzas da humilhação, brotam flores de aceitação eterna. Anos fluíram como o Douro em vindima, doces e encorpados, transformando as cicatrizes em vinhas produtivas. Lucas, agora um menino de 5 anos com cachos castanhos herdados de Miguel e curiosidade insaciável de Ana, corria pelos jardins da casa em Alfama, perseguindo borboletas enquanto gritava tio Migu, conta a história do fantasma. Miguel, sentado na varanda com Rafael, ria, o sol poente dourando suas têmporas grisalhas precoces. Era uma vez um irmão que fingiu morrer para salvar sua alma, começava ele, voz rouca como fado envelhecido, entrelaçando fatos com fantasia, o carro na rábida virava dragão domado, o tio um ogre redimido. Rafael, com um livro de contos que era no colo, adicionava toques, e o amor, como um rio,
sempre encontra o mar. Ana e João, agora pais de uma menina chamada Sofia, em honra à amiga de Miguel, equilibravam carreiras com família. Ana dirigia o centro em Coimbra, expandido para abrigos em Faro e Braga, onde jovens como o irmão perdido de Rafael encontravam não julgamento, mas espelhos de esperança. Eu vejo você em cada um deles, dizia ela a Miguel durante visitas, abraçando-o como o irmão que nunca tivera. João, promovido a curador de um museu naval em Belém, organizava exposições sobre exploradores que de Vasco da Gama a Casal das Flores, o mar sempre levou amores proibidos. Suas noites eram de conversas profundas, o vinho do Porto selando promessas renovadas. Mas a vida, como o Atlântico, trazia ondas imprevisíveis. Uma crise veio quando Lucas, na Escola Católica de Lisboa, ouviu sussurros sobre o tio diferente, ele beija meninos. É ruim. O menino chegou em casa chorando, e o grupo se reuniu em emergência, não em pânico, mas em estratégia amorosa. Ana sentou com ele no colo. Amor é como pastel de nata, doce para todo mundo, não importa o recheio. Miguel desenhou um livro infantil, O Fantasma e o Arco-Íris, ilustrado com famílias diversas navegando o Tejo. Rafael organizou uma oficina escolar, lendo poemas de Eugênio de Andrade sobre belezas não normativas. O incidente, em vez de ferir, fortaleceu. Pais da escola se juntaram ao centro de Ana, transformando fofocas em diálogos. Outra reviravolta veio de Rafael. Diagnosticado com uma doença autoimune rara, ele enfrentou meses de tratamentos em hospitais de Coimbra, onde Ana o visitava diariamente, levando sopas de Dona Isabel e histórias de Lucas. Você é nossa âncora, dizia ela, segurando sua mão enquanto Miguel, exausto de noites em claro, dormia no sofá adjacente. A doença testou o amor deles, brigas sobre remédios, medos de perda, mas emergiram mais entrelaçados, Rafael publicando Doenças do Coração Aberto, memórias de fragilidade que viraram best-seller. Miguel, inspirado, criou uma série de murais em Porto, corpos em rebelião, figuras entrelaçadas em padrões de azulejos, celebrando resiliência. Clara e sua parceira adotaram uma menina de Moçambique, expandindo a teia familiar com ritmos africanos em jantares de domingo, muamba misturada a bacalhau, danças que faziam Lucas girar como um derviche. O tio, agora avô honorário, contava lendas alentejanas adaptadas, o pastor e o marinheiro, amando sob as estrelas. Dona Isabel, com artrite avançada, escrevia memórias, de luto a luz, ditadas para Ana, um testamento de mãe que aprendera a abraçar o filho inteiro. Um marco veio no 10º aniversário do casamento, uma renovação de votos em Sagres, nas falésias onde o acidente nascera. O grupo inteiro, expandido com novos amores e filhos, reuniu-se ao pôr do sol, o Atlântico rugindo aprovação. Ana, com Sofia no colo, renovou, eu escolho você, e todos os vocês que nos tecem. João, emocionado, respondeu, pelo mar que nos separa e une. Miguel e Rafael, de mãos dadas, trocaram anéis simbólicos, pelo tempo que nos cura. Fogos iluminaram o céu, ecos do casamento original, mas agora com netos dançando na areia. Contudo, o clímax final veio inesperado, uma carta do além, encontrada em papéis do pai de Miguel, revelando não raiva, mas arrependimento póstumo. Eu te amava, filho. Meu orgulho me cegou. Perdoa. Lida em voz alta na varanda de Alfama, sob estrelas como confetes, provocou catarse coletiva. Miguel chorou pela primeira vez sem amargura, eu perdoo. E libero. O grupo brindou ao pai ausente, transformando fantasma em ponte. Hoje, em uma Lisboa que marcha orgulhosamente a cada junho, a família floresce. Lucas pinta com Miguel, questionando, posso amar um menino um dia? Pode amar quem quiser, com todo o coração, respondeu. Ana, olhando o Tejo de sua janela em Coimbra, sorri, de humilhadora a guardiã, sua jornada prova que preconceito é ponte queimada, mas amor reconstrói com fogo eterno. Portugal, terra de fado e fadistas, canta sua história, não como tragédia, mas como epopeia de corações valentes, onde o gay humilhado renasce como irmão eterno, e o casamento se torna legado de luz.